por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saron. Aleluia, teu trono eterno é. Aleluia, juiz e raiz de Davi. Glória a Deus. Neste mesmo espírito de adoração, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Podeis assentar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14. Versículo de número 33. E assim diz o texto sagrado: porque Deus não é um Deus de confusão. Talvez na sua tradução esteja assim escrito: porque Deus não é um Deus de desorganização ou de desordem, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por este tempo, onde nós estivemos adorando o Teu santo nome e declarando ao Senhor, em oração, as nossas necessidades. Mas agora, ó Deus, nós entramos em atenção também e em silêncio espiritual, para ouvir a Tua voz. Que Teu Santo Espírito, Pai, direcione a nossa mente, o nosso entendimento. Revela-nos a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, receber de bom grado e nos confrontarmos e praticarmos aquilo que o Senhor tem direcionado sobre nossas vidas através da Tua palavra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? A nossa mensagem hoje, dentro da série de reflexões que nós estamos a desenvolver, pare com isso. Hoje nós estaremos falando sobre desorganização espiritual. Desorganização espiritual. Alguém virou para mim um dia e falou assim: irmão Jorge, eu diga, não tem nada a ver a minha desorganização com a minha vida espiritual. Eu posso andar desorganizado, eu posso andar bagunçado, minha casa pode estar mal arrumada, meu guarda-roupa daquele jeito. Isso não tem nada a ver com minha vida espiritual. E eu quero dizer para você que aquela indagação estava totalmente errada. Aquela opinião estava totalmente equivocada. E a gente precisa entender que nós adoramos um Deus. E Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de ordem. E a nossa vida, ela deve estar ordenada, organizada, em todos os sentidos. Estive estudando para fazer essa reflexão e a gente passa a pensar e traz a primeira confrontação para as nossas vidas, para a minha vida, para o meu contexto. E será que eu estou levando uma vida organizada diante do Senhor, materialmente, em relação à mordomia do corpo, em relação ao trato financeiro?
eu tenho andado organizado com a fidelidade ao Senhor? Não é? Como é que eu tenho andado na minha caminhada cristã? Deus é um Deus de ordem. Deus rejeita qualquer tipo de desordem na nossa vida, qualquer tipo de confusão. Eu tenho aprendido que quando a nossa vida está fora de ordem, o nosso relacionamento com o Senhor, ele também pode estar fora de ordem. E isso é muito importante a gente perceber e analisar e se confrontar para que a gente possa ajustar a realidade da nossa vida. Salvo engano, no profeta Isaías 31:8 ou 38:1, ele disse para o rei Ezequias: Ezequias, ponha a sua casa em ordem, porque morrerás, não mais viverás. Ele estava mandando que o rei ali colocasse a sua vida, o seu reinado, o seu sucessor, não é? Porque ele iria morrer. Então, Deus, para se ter uma ideia, quando da criação lá no Gênesis, ele pairava sobre uma criação totalmente desordenada. Enquanto o Senhor não abriu a boca para trazer a ordem, ali só havia trevas e escuridão. E a gente vai caminhar praticamente em todos os livros da Bíblia Sagrada. O Senhor nos orienta a colocarmos a nossa vida em ordem. Talvez você possa pensar assim, mas eu não estou com minha vida, graças a Deus, bagunçada, ou toda bagunçada. Mas pode ter certeza, áreas da sua vida precisam ser colocadas em ordem. E aí é só você com Deus, é só você na sua avaliação sincera com Deus, né? E tentando comprimir isso para onde a gente quer chegar plenamente, é no nosso contexto espiritual. Porque tudo gera reflexo em nossa vida espiritual. Toda desordem, toda desorganização, toda confusão, ela gera reflexo em nossa vida espiritual. E a gente precisa ser muito coerente, né, muito autocrítico, para fazer a avaliação da nossa vida, porque senão muita coisa não vale a pena. A gente vai continuar caminhando com as nossas bagunças, com as nossas confusões, com as nossas desorganizações. Se você quer crescer, você quer desenvolver espiritualmente, põe sua vida em ordem. Porque é uma exigência de Deus. É uma orientação especial de Deus para as nossas vidas. Quando há desordem, por consequência, não há produtividade. Quando há desordem, a gente se torna estéril, não produz, porque as coisas paralisam e Deus não abençoa uma vida que está fora de ordem. A gente muitas vezes se engana em relação a isso. Um dos maiores segredos, entre aspas, essa palavra segredo, para uma vida bem-sucedida é andar em ordem. Andar em ordem com a palavra de Deus. Andar em ordem praticando a palavra de Deus. Andar em ordem submetido à palavra de Deus. Meus irmãos, quando a gente faz isso, nós progredimos espiritualmente com reflexo em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que a gente precisa entender que a desordem, ela traz infelicidade. A desordem traz insatisfação. Se você for olhar a realidade da sua vida, em muitos setores dela
que você não está bem e que gera insatisfação, é porque há desordem. Não tem outra alternativa. Está precisando colocar as coisas ajustadas e tirar toda a confusão. Procurei uma definição aqui sobre o que é ordem, para que a gente possa compreender assim mais biblicamente. Ordem é o arranjo organizado de cada detalhe de sua vida. Imagine um arranjo desorganizado. Não fica legal, né? Quando está tudo organizado, a nossa vida, ela fica florida, fica bonita, fica organizada, fica boa de se ver. É exemplo. Agora, pare e pense isso em relação à nossa vida espiritual, quando está bagunçada. Você não transmite a beleza, você não transmite para aqueles aos quais você deve testemunhar a sua vida, não é? O bom perfume de Cristo, a beleza de andar com Cristo, você não transmite. Porque há uma desordem. E desordem não traz beleza, desordem traz confusão, desorganização. Eu penso aqui que a gente deve buscar melhorar a organização da nossa vida. E o intuito dessa reflexão, nesta noite, dentro desse contexto, pare com isso, desorganização espiritual, é para que a gente venha trabalhando o nosso ser, trabalhe essa semana, porque o Evangelho é dinâmico. Trabalhe essa semana, comece a pensar o que está desordenado, desorganizado, tanto em sua vida secular, né, quanto em sua vida espiritual. Comece a pontuar algumas coisas, para que você se organize. E eu creio, pela fé na palavra, que a gente vai ter qualidade de vida, seja espiritual, seja no campo secular. A Bíblia Sagrada, ela traz para a gente inúmeras evidências em relação a Deus. Deus é um Deus organizado. Não há desorganização no Senhor. Não há confusão no Senhor. De toda a criação que a gente estuda e aprende, foi feita no princípio da ordem, da organização. Né? A ordem que Deus deu a Noé, né, para construir uma arca, foi toda num padrão de organização, né, de orientação. E a gente percebe que Noé, ele recebeu e cumpriu aquela ordem com fidelidade, mesmo levando 120 anos, né, e o resultado, né, os propósitos de Deus foram cumpridos. A gente percebe a vida de Moisés. Ele recebeu a orientação de Deus para construir o tabernáculo, né? E construir um tabernáculo no contexto que aquele povo vivia, né? As condições que possuíam. E Moisés, com fidelidade, seguiu toda a ordem do Senhor. Está lá escrito em Êxodo 25, 8, 9. Na minha tradução diz: deixe-os fazer de mim um santuário, para que eu possa habitar entre eles, de acordo com tudo que eu vos mostro, isto é, o padrão do tabernáculo e o padrão de todos os seus móveis, assim fará. Deus, na determinação de construir o tabernáculo, ele foi pontual, orientador, no sentido de mostrar a Moisés como ele queria que aquela ordem dele fosse cumprida. E assim foi feito. Deus, ele pegou os levitas e orientou como deveria ser o sacrifício no templo do Senhor, como deveria ser conduzida a arca.
Todos se lembram aqui da história de Uzá, né? Que desrespeitou uma ordem ao tocar na arca, e ali morreu. Porque Deus, Ele criou um padrão de ordem para que as coisas funcionassem. Deus, Ele deu ordem para que só o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Só Ele. Uma ordem. E aí eu poderia falar de tantas orientações de Deus, mas uma me chamou a atenção. Quando Ele pegou Moisés e diante daquela reclamação da falta de água, Ele orientou a Moisés que Moisés batesse na rocha. E ali Moisés, atendendo, bateu na rocha e a água jorrou para matar a sede daquele povo. Passado um tempo, aquele povo sentiu sede novamente. Só que o Senhor falou assim: Moisés, fala para a rocha. E Moisés, na sua desobediência, na sua indisciplina, foi lá e falou, feriu a rocha, a rocha. Ou seja, totalmente desobedecendo uma ordem do Senhor. E por consequência, dito teologicamente aí, que por força desse fato, Moisés não entrou na terra prometida. E aí a gente vai ver inúmeras situações ali em Josué, diante da cidade de Jericó, com aquelas muralhas, e aquela cidade precisava ser alcançada porque fazia parte da terra prometida, e precisava destruir Jericó. O Senhor deu ordens àquele povo ali, já conduzido por Josué, e disse a Josué: caminhe ao redor da parede uma vez por dia durante 6 dias, depois fique quieto enquanto caminha, no 7º dia caminhe ao redor da parede 7 vezes, e depois grite e sopre as trombetas. Deus organizou tudo, e seguindo a orientação do Senhor, as muralhas de Jericó caíram. Só que nas muralhas de Jericó não era nenhuma coisinha não, tinham habitações em cima das muralhas, casas, para que a gente possa ter a noção do tamanho que eram aquelas muralhas. Mas Deus deu uma ordem e precisou ser observada. Aí traz para a nossa realidade espiritual, para o nosso comprometimento, para a questão da nossa obediência com o Senhor. Nós temos recebido abundantemente a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada nos orientando. Eu já fiz cálculo que um bom cristão, ele ouve uma média de 120 sermões por ano, se você tem um hábito de regularidade de vir ao templo, ouvir mensagens. E a gente tem mudado, a gente tem organizado a nossa vida, pautado essas palavras que nós ouvimos, que nós lemos, e que o Senhor nos fala. A gente continua na nossa desordem, ou a gente continua com a vida bagunçada? São coisas que a gente precisa refletir, porque senão a gente perde tempo espiritualmente. A gente deixa de crescer, a gente continua nanica espiritual, mas acima de tudo, infrutífero, infeliz, né? Com uma vida espiritual mascarada, maquiada, porque eu sou crente, mas eu não frutifico. Pensando aqui, entre tantos os prejuízos que a desordem traz, sabe qual um dos que mais nos abate hoje? Que a desordem traz, quando há uma desordem espiritual e traz desordem para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, para a nossa vida orgânica como um todo, se chama estresse.
Estresse é o fruto de uma desordem espiritual. É o fruto de uma de uma doença de desorganização na vida. E a gente acaba estressando. Estressar é uma palavra inglesa que é como se você estivesse pegando um material e puxando ele. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, até o ponto dele explodir, estourar. Não é? Isso que é estresse. É assim que a gente vive. A gente fica naquela pressão da nossa desorganização. Eu tenho um problema comigo de desorganização. E eu vivo querendo me livrar disso. O excesso de trabalho. O excesso de trabalho me gera estresse. E eu preciso me organizar nisso. Eu tenho lutado. Eu não sei qual é o seu problema, mas isso daí me atrapalha muitas vezes na minha vida espiritual. Me atrapalha na minha saúde. Está entendendo? E a gente tem, isso são realidades que a gente enfrenta. E acaba o quê? O estresse. A gente vai até o limite. Aí a gente ouve as pessoas fazendo, estou ponto aqui de correr, doido. Aí o outro fala assim, pastor, estou doido para largar tudo e sumir daqui. Né? Você já viu alguém falando isso? Você já falou isso? Já? Fala alto para mim, né? Já? Estou a ponto de largar e tem uns mais ousados, estou doido para chutar o pau da barraca mesmo. Eu já não aguento mais. É a gota d'água. Está tudo estressado. Tudo estressado com trabalho, né? Estressado com esse mundo louco que a gente vive, esse descontrole de informação, estressado porque parou para ouvir muitas vozes, estressado porque o seu alimento é a internet, é Instagram, é YouTube, essas porcariadas todas que a gente contamina a nossa mente, a gente fica estressado. Isso tudo tem um princípio que é da desorganização. Deus é um Deus de disciplina. Se você trouxer disciplina para a sua vida, você vence muita desorganização. Eu acho interessante quando alguma pessoa procura assim, pastor, estou me sentindo tão bem. E eu assim, olha, conta para mim, eu também quero. Então, uma semana sem ir no Instagram, até apagar ele. Eu assim, olha só que bom, né? Que bom, né? Então, uma semana você vê Instagram. Estou tão bem, pastor, tão legal. Legal, jovem. Você vê que uma experiência pequena, quanto beneficia a nossa vida. Quando a gente pensa também em desvantagens, essa desorganização leva a nós conflitos. Conflitos interiores e conflitos relacionais com outros. Desorganização já leva a isso. Tem muita gente que vive brigando dentro de casa por causa da desorganização. Né? Não tem cuidado, não tem zelo, não tem consideração, não tem disciplina com suas coisas, com sua vida. E isso daí gera o quê? Confusão no ambiente. Quantas pessoas nos seus trabalhos, nas suas atividades, quem é funcionário de uma empresa, de um comércio, de uma loja, vê isso cotidianamente, porque quer levar para o seu ambiente de trabalho, onde deveria ser respeitado, as suas mazelas de desorganização. Quantas vezes você chega num restaurante querendo desfrutar um momento bom com sua família, com um amigo, alguma coisa, e chega lá um desorganizado, mal-humorado, com raiva da vida, e vem te atender. Estraga o seu dia todo e traz prejuízo para o seu patrão. E no meio disso há muito crente. No meio disso há muito crente. Por quê? Porque a desorganização pessoal, ela nos traz conflito. Ela nos traz sentimentos ruins de ira, de raiva no coração. Né? Contra si mesmo, por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Né? E fica agressivo e quer destratar todo mundo.
Por quê? Por causa da desorganização. Não tem paciência com os outros, não tem o domínio próprio. E a gente esquece que nós somos chamados para sermos pacificadores. Mas o descontrole, a desorganização que a gente gera no nosso coração, nos faz viver uma realidade esquisita, estranha, que nem parece que nós somos crentes de um Deus organizado, que nos orienta a vivermos organizadamente. Gente, já disse aqui o distúrbio da falta de produtividade, como também deixa você com desordem no seu tempo. Quanta coisa você quer fazer aqui boa? Quanta coisa que você quer fazer aqui boa? Eu creio que você quer fazer alguma... Quem que está precisando aqui visitar um irmão crente que está precisando de uma visita? Hein? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Por que você não faz isso? Falta de? Porque você está o quê? Desorganizado. Porque você está desorganizado. Eu costumo dizer que falta de tempo é falta de organização e falta de interesse. Quando a gente tem interesse, a gente se organiza e vai e faz. Essa desordem, ela cria, irmãos, muita confusão. Tiago 3,16, eu gosto muito de Tiago porque ele é uma carta prática. Ele fala bem o seguinte: pois onde há inveja e conflito, ou confusão, onde há inveja, conflito, há confusão, e todo trabalho maligno ali atua. Por causa da confusão. Eu vejo a igreja de Corinto, uma igreja com todos os dons dados por Deus. Mas o apóstolo Paulo precisou ir lá botar a igreja em ordem, que estava totalmente desalinhada. Totalmente desalinhada. E se a gente não tomar cuidado, seja corpo Peniel, seja corpo qualquer outro ajuntamento aí do Senhor, se a gente não tomar cuidado como igreja, célula do corpo, não é? E não andarmos em organização, a gente vai perceber os prejuízos chegando. Porque uma célula defeituosa, a outra célula defeituosa, ela continua, ela contamina todo o sistema. A funcionalidade, a própria Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado. O corpo tem que andar bem ajustado. E para andar bem ajustado tem que ter o quê? Organização. Não tem jeito, não dá outra margem de interpretação. Mas o mais grave de tudo, quando há desordem, nós colocamos em xeque a nossa integridade espiritual. Porque falar é uma coisa, viver é outra. Falar é uma coisa, viver é outra coisa. Então, a gente, muitas vezes, nessa situação de desordem, a gente prejudica a nossa vida, prejudica o reino de Deus, deixamos de avançar e, por vezes, prejudicamos até outras pessoas por causa ou por força do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, é bom que a gente pense e reflita nos pontos positivos que a gente deve adotar na nossa vida para, nesse processo de realinhamento, de recondução das nossas vidas, mas que, em primeiro lugar, a gente entenda que há áreas nas nossas vidas que estão desorganizadas e que a gente precisa organizar. E quando a gente assim entende, não, eu vou, a partir de hoje, tenho como meta consertar a minha casa, consertar a minha vida. E a gente aprende que quando há ordem,
não há mais confusão. Se sua vida está embolada, seja financeiramente, se sua vida está embolada, seja relacionalmente, não é? Se sua vida está embolada nos seus projetos e perspectivas futuras, não é? Você tem que parar. Primeira coisa que você faz é parar, em tudo. Para tudo. Dá um stop na sua vida. Porque se a gente não para, a gente não organiza. Ninguém conserta nada em movimento, amém? Para a gente consertar, a gente precisa parar. Parece que é simples, mas é importante. A gente precisa parar, refletir, né, para começar a produzir. Quando Neemias percebeu a situação em Jerusalém de total desordem, ele foi lá, chorou, parou, refletiu, saiu de noite, andou pelos monturos, refletindo, para poder ter um direcionamento para organizar a sua vida. Então, a primeira coisa que você deve fazer é parar um pouquinho, mas não é o parar de acomodação, é um parar de pensar como eu vou colocar a minha vida em ordem. Que até para colocar a nossa vida em ordem, a gente tem que botar em ordem os nossos pensamentos. A gente precisa. As nossas prioridades, a gente precisa colocar em ordem. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter o entendimento de quando a gente começa a se organizar espiritualmente, há uma coisa muito gostosa. Que você começa a restaurar a unção de Deus na sua vida, amém? Restaurar a unção de Deus quer dizer renovar a presença do Espírito, renovar a presença de Deus. Você começa a viver um novo ânimo, uma nova presença, um restabelecimento de sentido espiritual. Eu já passei por essa experiência e é muito bom. Talvez alguns irmãos já tenham passado aqui, é muito bom. Você sentir o renovo do Senhor diante desse processo de reorganização. Tem muita gente que caminha na sua vida espiritual sem a chamada que o povo fala assim, unção. Está com unção, está sem unção, né? No nosso conceito de mundo pentecostal, unção é avivamento, unção é fogo, unção é se arrepiar, unção é sapatear. Não. Unção simplesmente é a presença de Deus manifesta na sua vida. Por quê? Porque quando você começa a se organizar, a presença de Deus manifesta. É simples, não tem muita argumentação teológica para isso, muito debate, não. Deus é um Deus organizado. Ele foi, através de Paulo, organizar a igreja de Corinto. Como toda igreja precisa de organização, as igrejas que Paulo encaminhou as suas cartas e epístolas, porque elas precisavam o quê? De ordem, para que aquelas igrejas se desenvolvessem, crescessem e cumprissem seu propósito. Eu, quando estive lá em Corinto, na Grécia, eu ficava numa curiosidade danada, onde é que está a igreja de Corinto? Onde é que estão meus irmãos que conduziram esse evangelho até hoje aqui? Aí eu perguntei para os pastores, rapaz, está difícil aqui. Não tem não. Recebeu toda a orientação, né, para se colocar em ordem, para restabelecer uma caminhada, mas se perdeu com o tempo. Não é? E aí, a gente olha a igreja como eu, membro de um corpo, e nós como organização de igreja. Uma igreja, corpo vivo de Cristo. Se a gente não tiver cuidado, a gente
a gente se perde, a unção em sua vida aumentará à medida que você se organizar. Quanto mais você se organizar espiritualmente, com reflexos em todas as áreas, haverá manifestação crescente da presença de Deus na sua vida. A desorganização diminui ou até a placa acaba, mas a organização cresce, a presença de Deus. Isso é muito, muito importante porque talvez eu fale uma coisa aqui que possa chocar vocês, mas é verdade. Pastor Gabriel, se eu estiver errado, me corrija. A ordem é mais importante que a unção. Porque se você não tiver ordem, você não tem unção. Não vai. Não vai. Por isso que nós vivemos numa geração de crentes, meus irmãos, que só a misericórdia. Porque a falta de ordem não gera unção de Deus, não gera presença. Isso tem que mexer com a gente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos faróis deste mundo. Nós somos comissionados como sal e luz desse mundo. Nós somos chamados para sermos testemunhas nesse mundo, embaixadores de Cristo. Mas para vivermos isso tudo, nós precisamos o quê? De organização. E muita organização. Paulo, ele chega ao ponto ali na igreja de Corinto, no 1 Coríntios 11:34, ele diz bem assim: o resto eu colocarei em ordem quando eu vier. Ele mandou as cartas, mas ele havia tanta tranqueira na igreja, que ele botou assim, ó, o resto, quando eu for aí, eu boto em ordem. Eu boto em ordem. Imagine o nível de desorganização que estava ali. Tito foi enviado para Creta, para a igreja em Creta, para colocar ordem. Tito 1:5. Por esta razão eu os deixei em Creta, para que vocês coloquem em ordem as coisas que faltam, e nomeiem anciãos em todas as cidades, como lhes ordenei. A igreja estava desordenada em Creta. Gente, para finalizar, eu quero dizer que quando a gente vive em ordem, os desafios das nossas vidas são minimizados. Amém? Você quer viver sem problema? Logicamente que a gente no mundo tereis aflições. Isso é uma realidade. Mas se você quer ter um controle dos seus problemas, assim, no bom sentido, evitar exposição a desgastes na sua vida, tenha cuidado, procure andar em ordem, procure fazer as coisas certas. Eu costumo dizer que nós vivemos num tempo que tudo que a gente faz, vier a fazer, nós temos que fazer para dar certo, para não ter problema. Você está investindo seu suor, sua energia, suas forças, seus recursos, está fazendo tudo, mas você tem que fazer para dar certo. E as coisas só têm a propensão de dar certo quando nós fazemos ordenadamente. E muitas vezes fazendo ordenadamente não nos gera um problema. Mas é uma das formas de nós diminuirmos o número de conflitos em nossas vidas. A ordem, ela é o sucesso para o segredo a longo prazo. Comece a fazer e você vai ver a sua qualidade de vida, o seu sucesso lá na frente. E finalizando, eu quero dizer para vocês que o Deus da paz, lhe dá paz, lhe concede a paz quando você anda em ordem com Ele. Deus, Ele é um Deus que abençoa a vida de quem anda
buscando organização. Eu não sei como você chegou aqui, irmão, irmã. Às vezes a gente vem à casa do Senhor, buscar a palavra do Senhor, para alegrar o nosso coração, para curar de uma tristeza, não é isso? Para um renovo da fé. Mas vir à casa de Deus também é importante, para a gente colocar a nossa vida em ordem. É o primeiro passo que a gente dá para começar a conduzir a nossa vida no padrão de Deus, dentro da realidade de Deus. Por isso eu queria fazer um desafio a você. Você que veio aqui nesta noite, preste bem atenção, que veio com o propósito de ouvir a palavra de Deus e ouvir o recado do Senhor nesta noite, e quer colocar a sua vida em ordem. Se você está afastado do Senhor, não, eu quero restabelecer a ordem do compromisso. Se eu estou perdido na minha caminhada, eu quero fazer um propósito com Deus. Eu queria te convidar aqui à frente para a gente orar. Não se sinta constrangido. Quando a gente se sente constrangido dentro da desordem na nossa vida, o diabo está dando risada. Então eu queria que você viesse aqui, se você está precisando. Isso não é demérito, isso é compromisso. Gostaria que você viesse aqui à frente, para que a gente possa orar, você orar ao Senhor, e dizer assim: a partir de hoje, meu propósito de vida é organização. Eu quero organizar minha vida. Jesus Cristo morreu para nos trazer uma vida e nos propor uma vida organizada. E a gente tem que fazer isso. Cadê meu ministério de intercessão, nosso ministério de intercessão? Ah, certo. Amém, amém. Perfeito. Fica aqui com a gente para orar, Então o Senhor quer isso. Se você está afastado do caminho do Senhor, se tiver gente afastada do caminho do Senhor, não basta você vir só para o culto. Eu tenho que realinhar minha vida com o Senhor. E é isso que a gente está fazendo e vai fazer. Pedi ao pastor Gabriel para estar orando pelas vidas dos meus irmãos, pela vida daqueles irmãos que sentem a necessidade de organizar as suas vidas, dar novo passo de transformação, buscar uma nova unção, buscar o viver efetivo e contagiante da presença de Deus nas suas vidas. Nós vamos orar ao Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que traz ordem àquilo que está desorganizado. É verdade, Deus. Esse é o Deus que nós cremos. E é um Deus que através da ordem trará cura, trará sinais, milagres, maravilhas. Amém. Trará uma nova fase, um novo tempo. Esse é o nosso Deus. Pai, aqui neste lugar, nós nos colocamos à Tua disposição com nossas desordens, com os nossos embaraços, com os nossos pecados, com as nossas culpas, com as nossas falhas, reconhecendo aqui agora, Deus, o quão longe, o quão distante estamos do Senhor. Mas, Pai, aqui nessa hora, nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor e pedirmos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha trazer ordem à nossa vida. Amém. Que o Senhor venha trazer ordem ao caos que muitas vezes nós estamos enfrentando. Verdade, que o Senhor venha trazer, ó Deus, organização à nossa mente. Amém, meu Sustenta Deus. As nossas vidas aqui agora. Sim, meu Pai, Deus. os meus irmãos aqui à frente, que de diante Jesus. do Senhor agora pedem: Pai, traz a Tua ordem, Senhor, à nossa vida. Amém. Organiza, Senhor, a nossa mente. Organiza a nossa vida, Senhor, secular. Amém, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Amém, O momento, ó Deus, que nós atravessamos esta vida. Amém, Pai, te pedimos agora, ó Deus, por estas vidas. Amém. Que estas vidas sejam alcançadas pelo Nome de Senhor. Jesus. Que estas vidas sintam o Teu toque, Nome sintam, de Senhor, o Jesus. Teu poder. Em Que nome elas de sejam Jesus. renovadas aqui, Nome ó de Deus. Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, trazendo ordem Em nome através de da Jesus. Tua palavra. É a Amém, Tua meu palavra que traz direção. Amém, É a meu Tua Deus. palavra, Senhor, que ilumina os nossos caminhos. É verdade, Que muitas vezes Deus. estamos cegos, que muitas vezes nós não temos direção. Sim, meu Ajuda, Deus. Senhor, estas Em nome vidas de aqui. Jesus. Ajuda também todo o Teu povo aqui nessa noite, Amém, que meu ouviu Deus. a Tua mensagem, Em nome que de Jesus. entendeu o Teu evangelho, Em nome que de entendeu aqui, ó Deus, o Em quão nome de nós Jesus. precisamos nos organizar, Em nome o quão de nós Jesus. precisamos, ó Deus, nos livrar de todo Em embaraço, nome de Jesus. nos livrar, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de
prosseguir, verdade, Deus. de dar um Tem passo misericórdia, em Deus. mais ousadia Em diante nome do de Senhor. Jesus. Pai, sustenta cada um de nós. Em nome de Nós Jesus. precisamos do Senhor. Amém. Nós precisamos da tua mão. Amém. Nós precisamos da tua direção. Em Conduza-nos. nome de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. É verdade, Ajuda-nos a viver, ó Deus, uma vida total nome de dependência do Jesus. Senhor. Amém. Pai, ajuda também, ó Deus, a que não possamos enxergar as dificuldades. É verdade, que não Deus. possamos enxergar, ó Deus, aquilo que nos aflige. Não, nós queremos olhar somente para o Senhor. Amém. Porque o Senhor, ó Deus, é quem sustenta a nossa vida. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui diante de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo Em nome conhece. de Jesus. É o Deus que está sempre presente, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus é Glória a bom. Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Abençoe o restante da sua semana. Que o Senhor te conceda a graça. E que você, nesse novo tempo, seja o portador de bênção na sua vida e portador de bênção na vida de outras pessoas, a partir deste novo tempo de presença de Deus, de vida no altar. Que Deus abençoe. Nós estamos com a cantina funcionando aí. Se você quiser abençoar o Ministério de Intercessão, chega lá e contribua. Deus abençoe. Forte abraço.